Olá, turma. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre projeto político pedagógico. Nessa aula, gostaria de lembrar, né, as palavras de John Becker, né? A maioria das pessoas não planeja fracassar, elas fracassam por não planejar. Então, o planejamento é a base de tudo. O planejamento é a base da vida, né? Nós não realizamos uma ação se nesta ação não houver um planejamento, ok? Então, o planejamento ele faz parte da vida, ele faz parte de todas as ações que você considera importante. Você só faz uma compra depois que você planeja, né, a forma que você vai pagar, ok? E daí por diante, todas as coisas exigem um planejamento prévio, daí a importância, então, do planejamento, né, de todos os tipos de planejamento, mas hoje em especial nós vamos falar do planejamento político-pedagógico, ok? Planejamento. O que é o planejamento? Segundo Libânio, o planejamento escolar é uma atividade que orienta a tomada de decisões da escola e dos professores em relação às situações docentes de ensino e aprendizagem, tendo em vista alcançar os melhores resultados possíveis. Por que planejar? O planejamento surge da necessidade de se estabelecer metas e objetivos que a escola deseja alcançar. Quando planejar? O planejamento é realizado no início do ano letivo, em momentos pré-estabelecidos do calendário escolar e é reavaliado durante o processo educativo, como, por exemplo, semana pedagógica é um momento que a gente pode avaliar o andamento, né, a execução do nosso planejamento, se esse planejamento ele está sendo realmente eficaz, se nós devemos mudar alguma coisa, né? Então, durante a semana pedagógica, durante planejamentos de uma forma geral e um replanejamento, que seria o caso de reavaliar as nossas ações. Aqui, eu venho trazendo para vocês os tipos de planejamentos, né, escolares pelo qual nós devemos fazer parte na escola e fazer também as nossas propostas. Então, o projeto político-pedagógico, né, ele tem aqui 3 etapas que consta do marco situacional, marco conceitual e marco operacional. E aí nós vamos falar sobre isso mais à frente. Proposta pedagógica ou projeto pedagógico. É uma proposta curricular, né? Que vem a ser o quê? Como, por quê, para quê e para quem. Então, essa proposta pedagógica, ela já é mais específica, né, para determinada área. O plano docente. O plano docente parte de uma proposta pedagógica de organizar, né, a aprendizagem dentro da sala de aula. Então, torna-se mais específico ainda. E o plano de ação escolar, que organiza, né, e articula ações necessárias ao funcionamento, né, do ponto de vista da gestão. Então, esse planejamento da ação da escola, ele visa, né, todo o entrosamento entre os projetos relacionados aqui acima, ok? O projeto político-pedagógico tem as suas dimensões, né, de concepção, como eu falei anteriormente. Então, a sua primeira dimensão é o marco situacional. Esse marco ele analisa a realidade daquela escola, né? O diagnóstico, o perfil, né? Quem são aquelas pessoas, como é que aquelas pessoas daquela comunidade, como que elas se portam, né? Qual é a cultura dessas pessoas, né? E o marco conceitual
ele faz a opção teórica da pedagogia, se ela vai ser progressista, se ela vai ser sócio-interacionista, e, enfim, tantas linhas pedagógicas que nós temos, né? E aqui, nessa opção do marco conceitual, ela vai definir a sua linha pedagógica. Marco operacional, aí são as grandes linhas de ação, são os planos de ação que já giram em torno não só do ensino-aprendizagem, mas também de outros fatores relativos à gestão, né? Como a administração escolar, né? A parte operacional da gestão, que vem a ser também a gestão financeira, né? Como eu já falei anteriormente, administrativa, e de recursos humanos, que trata também dos seus funcionários, ok? Vamos passar, então, para as bases legais do projeto político-pedagógico. Então, as bases legais que aprofundam, né, e que viabilizam o projeto político-pedagógico, elas giram em torno da Constituição Federativa do Brasil de 1988. Foi o primeiro documento que citou a necessidade de um projeto político-pedagógico para ser de cada escola, porque o projeto político-pedagógico ele é diferente. Cada escola tem o seu, porque abrange a sua realidade. Então, o projeto político-pedagógico ele nunca vai ser igual a outro, porque cada realidade é uma realidade. Então, a Constituição citou, né, a necessidade do projeto político-pedagógico, em seguida a LDB 9.394 de 96, né, que já esquematizou a questão do projeto político-pedagógico para cada escola, né, já direcionou o assunto. Os DCMs, né, que são diretrizes curriculares nacionais, o PNE, né, que são parâmetros nacionais da educação, o PCN, que é Parâmetro Curricular Nacional, BNCC, que a gente já conhece, né, e as propostas estaduais e as propostas municipais, né, de cada localidade. Então, o projeto político-pedagógico está atrelado a todas essas bases legais, né? Então, não é uma coisa que surgiu assim do nada, não. As bases legais, elas viabilizam a necessidade da construção do projeto político-pedagógico. Agora, quem constrói o projeto político-pedagógico são as pessoas da comunidade escolar. Quem são essas pessoas? Diretores, né, gestores, professores, né, pais e responsáveis, pessoas da comunidade local, alunos, né, em determinadas fases também entram nessa construção. Então, planejar é elaborar um plano de intervenção da realidade, fazer uma reflexão do que é a realidade daquela escola, daqueles alunos, né? Refletir sobre o processo mental, a abordagem teórica, né? A tomada de decisão, a previsão de uma ação e a intencionalidade desse projeto. Então, as etapas do projeto político-pedagógico vão contemplar aí a missão, né? Que missão é essa? Qual é a missão dessa escola? O que essa escola deseja alcançar, né? A clientela, quem são esses alunos, quais as séries, os anos de escolaridade, né? Qual é o perfil desse aluno, né? Levantamento de dados sobre a aprendizagem. Isso aí tem uma estatística para avaliar os dados da aprendizagem sobre cada turma, né? Sobre a escola, sobre cada disciplina, cada matéria, né? Esse relacionamento com a família é uma etapa do projeto político-pedagógico, os recursos financeiros, né?
e didáticos que se dispõem para essa aprendizagem, as diretrizes pedagógicas que envolvem, né, a metodologia, a avaliação e o currículo, e também o plano de ação que desdobra aí, né, o PPP num plano anual. O PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, ele tem que ser revisto anualmente, para que a gente possa fazer, então, uma análise, né, de uma determinada mudança ou não, em alguns aspectos do nosso planejamento. Então, aqui, né, eu falo aqui do nosso autor Seneca, né, não é porque certas coisas são difíceis que nós não ousamos, é justamente porque não ousamos que tais coisas são difíceis. Então, eu deixo a minha mensagem aí para vocês. O projeto político-pedagógico, ele é o coração, né? Ele é a identidade, é o coração da escola. Sem o projeto político-pedagógico, a escola não tem condição de avançar, né? Não só no ensino-aprendizagem, mas também como na parte administrativa e dentre outras, né, concepções de educação, ok? Então, espero que eu tenha contribuído para que vocês entendessem um pouco mais sobre o PPP. Muito obrigada.